um espaço de produção de conhecimento para a compreensão do fenômeno religioso. No Religare desta segunda-feira, eu converso com o professor Wellington Teodoro da Silva sobre o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Não perca o Religare desta segunda-feira, eu espero por você. Produzir e difundir conhecimento sobre a questão da religião e as suas implicações nos diversos campos da sociedade. Esta é uma preocupação do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. No Religare desta segunda-feira, eu continuo a conversa com o professor Wellington Teodoro da Silva, professor do programa. Nós temos um encontro marcado, eu espero por você. Acho que vai ser tudo bem. Eu não vou errar nada, eu vou ler o texto direitinho. Que eu sou vai ser tudo de primeira, né? É o que mais atrapalha aqui. E nem as interferências de som externo. Técnicas, né? Eu gravei recentemente um Tiago Adão Lara.
Wellington Teodoro da Silva é graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e, em 2008, concluiu o doutorado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente desenvolve pesquisa de pós-doutorado em História na UFMG, sobre a Igreja e o golpe de 64. É professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas, onde atua no mestrado e na graduação, lecionando a disciplina de Cultura Religiosa. Preside a Associação Brasileira de História das Religiões. Professor Wellington atua sobre os temas Brasil-República, Catolicismo Brasileiro, Religião e Política, Cultura Religiosa, Juventude e Estudo Comparado das Religiões. No programa de hoje, vamos conversar sobre o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor Wellington. Nós temos um canal de diálogo também na internet. Para sugerir um tema, fazer um comentário ou dar a sua sugestão, acompanhe a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/religare. E no programa desta semana, quem entrar em contato com a nossa equipe vai poder participar do sorteio de 2 livros, que foram 2 exemplares que foram cedidos pelo professor Wellington, o livro da coleção da BHR sobre experiências e interpretações do sagrado. Não deixe de participar. Professor Wellington, obrigado pela cortesia, né, desses 2 exemplares da obra. O que nós podemos falar, para início de conversa, sobre os estudos acerca da religião, né, dessa questão no Brasil? Bom, Flávio, obrigado pelo convite. Saúdo a quem nos assiste. Bom, o século XXI ele começou com um registro muito diferente, no caso brasileiro, da Universidade Brasileira, no estudo das religiões do Brasil, né? A primeira década do século XXI marcou assim, um ponto de inflexão no campo de estudo das religiões, né? As diversas áreas da universidade estão mobilizando pessoal, inteligências, né, e recursos materiais para o estudo, né, desse campo que tem sido muito pouco tratado pela Universidade Brasileira. Ou seja, há um crescimento, mas se revela assim, ainda é pouco pela importância do fenômeno, pela sua diversidade. Sim, a Universidade Brasileira é muito jovem, né? A Universidade Brasileira é muito jovem. A expansão, a interiorização da universidade no Brasil aconteceu nas últimas 2 décadas, ou na última década e meia. Então, não há tema que a Universidade Brasileira tenha lidado de maneira suficiente, né? Ou se é que existe algum tema que a universidade, mesmo as mais antigas, tenha tratado de maneira suficiente. Mas o estudo das religiões, eles se ressentem um pouco mais do que os demais de uma literatura mais cuidadosa, no caso brasileiro. A que você atribui essa situação? Alguma tradição positivista? Sim, seguramente. Sabe que o Brasil tem alguns textos muito bons sobre história do positivismo no Brasil, ou o positivismo no Brasil. Aqui, entre nós, o positivismo ele habitou por muito tempo as inteligências, né? E permaneceu no subterrâneo aí das inteligências, até mesmo da universidade, por muito tempo. O próprio marxismo brasileiro ele tem uma leitura muito marcada por esse subterrâneo positivista, né? O que propriamente seria essa abordagem positivista? É a ideia do progresso, né? E a ideia de que a religião, ou o catolicismo, ou o protestantismo, a religião, a fé no transcendente, fosse uma âncora, um grilhão para o livre progresso da humanidade, né? Então, a humanidade... Um estágio a ser ultrapassado. O estágio a ser ultrapassado. Então, se vai ser ultrapassado, é uma fé na história. Se será ultrapassado, não cumpre, portanto, ao intelectual perder tempo naquilo que vai ficar pelas margens do progresso humano, né? Sim. Quais são as primeiras reações a
maneira de pensar que caracterizaria assim, algum interesse maior no estudo sobre a religião? Recentemente? Recentemente aqui no Brasil. O que caracteriza? Assim, você identifica assim, algum sinal, um primeiro sinal sim. em que a religião ganha uma cidadania, né, no meio acadêmico? Sim, a demanda, né? A atual geração de jovens pesquisadores, e falar de geração de jovens pesquisadores é bastante vago, mas os estudantes de doutorado, né, e de mestrado estão levando para os programas um número maior de demandas sobre o estudo das religiões no Brasil. Eu que sou jovem também, mas quando eu estava na graduação, e eu concluí a minha graduação no ano de 99, entrei para o mestrado em 2000. Então, no ano de 99, eu já queria estudar o tema catolicismo, e isso era visto como algo um tanto fora de lugar na universidade. Me lembro que as pessoas perguntavam se eu era jovem, né? Se eu era seminarista, ou membro de alguma congregação religiosa, franciscano, dominicano, ou algo que o valha, porque era incomum um jovem estudante de história de uma universidade pública se ocupar com o estudo das religiões. Esse estudo era mais afeito às instituições religiosas no processo de formação de seus quadros. Sim. E nesse espaço de 10 anos, né, há toda uma jovens doutores, jovens doutorandos e mestres que acabam chegando nas provas, nos exames de seleção das instituições de pós-graduação com demandas sobre o tema religião. E são pessoas virtuosas, como candidatos virtuosos, e acabam sendo aprovados, e o estudo das religiões está permeando todas as áreas mesmo do saber. Você fez um levantamento recentemente sobre a questão do estudo das religiões no Brasil. O que você poderia apresentar sobre esse estudo em linhas gerais? De maneira bastante rápida, né, eu posso dizer isso. A partir da primeira década, do final da primeira década do atual século, nota-se que todos os campos de estudo estão investigando as religiões, e as religiões são tidas como janelas hermenêuticas privilegiadas para estudar as mais diversas condições humanas ou manifestações humanas, como, por exemplo, gênero, política, inclusão, direitos humanos, ditadura militar, e etc. Questões étnicas. Questões étnicas, né? Então, a religião está sendo descoberta agora pela academia brasileira como um lugar de alta relevância, cuja investigação permite ao pesquisador acessar o humano nas suas diversas manifestações sociais, históricas, culturais, existenciais. Sim. Agora, isso se soma a um tempo em que a religião vinha sendo estudada, porém por instituições religiosas e com interesses religiosos, como pode ser o estudo da religião através da filosofia, o estudo da religião pela teologia, né, vinculadas às igrejas. Como é que esse movimento ele se encontra com essa tradição mais antiga de estudo sobre a religião na ótica das igrejas? Os interesses sempre existiram, né? Então, quando um marxista estuda a religião, quando o marxista, estuda a sociedade, há uma ideologia que o orienta de fundo, né? Então, quando um católico estuda um determinado elemento da realidade, também há uma orientação de fundo ideológica que orienta o seu estudo. O problema não está nos interesses desses investigadores. O problema, como diz Dominique Julliard, está na verificabilidade que os seus pares darão ao seu objeto final. Nós vamos chamar o intervalo e eu vou então lhe dar mais um tempo para você desenvolver essa questão. O professor mencionou o livro, lembrando que você pode entrar em contato com a nossa equipe na página tvhorizonte.com.br/religare e concorrer ao concurso ao sorteio de 2 exemplares desse livro. O Religare está conversando com o professor Wellington Teodoro da Silva. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.
Nós estamos conversando sobre esse programa e no primeiro bloco nós falamos, não é, professor Wellington, sobre as características dos estudos sobre religião no Brasil, estudos esses que estão crescendo em vários campos do saber, em universidades, inclusive, que não têm nem tradição de pesquisa em teologia, sequer um programa de ciência da religião. São vários campos do saber que se interessam pela questão da religião. No final do bloco, você comentava sobre a questão da verificabilidade e da importância, né, desse critério de verificabilidade para o estudo científico. Né? E me lembro que especificamente falava sobre o Rio Landoase quando nós precisamos interromper. Então, concluindo essa parte. Sim, porque o Rio Landoase, ele compõe, né, a Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina, CEILA, e que é uma associação de historiadores católicos e protestantes, né? Não é uma associação acadêmica no sentido estrito, mas é uma associação de larguíssima contribuição para a historiografia brasileira, do cristianismo no Brasil, na América Latina. Então, o dado de ser uma associação de cristãos, né, de matriz de esquerda, nesse caso, não impede que as suas contribuições, de um José Oscar Beoso, né, do Martin Dreyer no campo do protestantismo, sejam contribuições altamente relevantes, né, e aceitas por toda a comunidade de historiadores e por toda a inteligência brasileira. Sim. A questão, queria também trazer um pouco para o debate que os estudos sobre religião, que vem crescendo nos últimos anos, você falava já desse crescimento no século XX, isso vem antecedido por séculos de estudos sobre religião no campo teológico, né? Qual que é a contribuição específica que o campo teológico traz para o estudo das religiões, ou da questão religiosa? Olha, a teologia, ela contribui. A teologia é a matriz da inteligência no Ocidente, né? Acho isso para não dizer no mundo, né? Não há, eu penso que não haja uma área do conhecimento, pelo menos nas humanidades, que não possa se servir da teologia como um lugar produtor de uma matriz reflexiva ainda no atual momento insuperada. Eu não digo insuperável, que aí o futuro não me pertence, né? Mas insuperada até o momento. Veja no campo do direito, né, conceitos como pessoa humana e soberania, que compõem os fundamentos da nossa Constituição, são conceitos teológicos, né? Então, quando você estuda política, a ciência política, e você vai fazendo uma história dos conceitos políticos, você acaba chegando no cristianismo, né? Então, a teologia, ela contribui para o estudo das religiões, assim como contribui para o estudo do Ocidente, do direito, da sociologia, da história. A teologia, ela é a matriz da inteligência. E eu diria até que ela é a memória da inteligência no Ocidente. E qual poderia ser a especificidade dessa contribuição mais recente no campo das ciências da religião ou no campo da história, da antropologia, das ciências sociais sobre a religião? O que essas outras ciências aportam, né, como específico do estudo sobre a religião que a teologia pode, não é a especificidade dela contribuir? Sim, no caso da história, vamos pegar o caso da história, por exemplo, né? É conseguir compreender a singularidade de determinado evento, né? Ou a singularidade de determinado fenômeno num determinado momento da história. Num determinado momento da história. As ciências sociais, a sociologia, por exemplo, é tentar compreender, eu estou falando aqui meio aqueles primeiros manuais de metodologia, de história, das ciências sociais, já de graduação mesmo, né? Mas é tentar compreender regularidades num determinado fenômeno, né? Ou até mesmo uma certa previsibilidade futura desse fenômeno. Acho que isso aí seria a contribuição das ciências sociais. Então, cada uma estuda o fenômeno religioso ou o tema religião a partir de seu instrumental específico, né? Buscando investigar sempre
o que no humano é possível, o que sobre o humano é possível dizer a partir dessa janela privilegiada que é a religião. Sim. Fica bastante claro que uma universidade confessional cristã tenha um curso de teologia, um programa de pós-graduação em teologia. Mas como é que você vê, no contexto da universidade brasileira, programas de ciência da religião em universidades confessionais, católicas, presbiterianas, a metodista, né? Então, qual que é o lugar da ciência da religião numa universidade que tem um perfil confessional? Isso para a gente poder chegar ao nosso caso, né? Uma universidade pontifícia, católica, que abriga um programa de ciências da religião. Né? Sem falar das públicas, né? Federal de Juiz de Fora, Federal da Paraíba, Estadual do Pará, mais recentemente a Federal do Sergipe, que tem programas de pós-graduação em ciências da religião e são universidades públicas. Mas falando dessa especificidade da confessionalidade, né, o que é que faz um programa de ciências da religião nesse horizonte? Olha, eu acho que um programa, em tese, um programa de pós-graduação em ciências da religião numa universidade confessional, ele cumpriria ou cumprirá o mesmo papel de um programa de ciências da religião numa universidade pública. Eu não vejo por que ser diferente. As diferenças acontecem muito em função das idiosincrasias locais, das particularidades locais. As opções por uma linha de pesquisa em uma é diferente de uma linha de pesquisa de outra. Não vejo nenhuma contraindicação, né, de uma universidade confessional ter o mestrado, um doutorado em ciências da religião. Acho, inclusive, que é bastante indicado, dada a natureza mesma dessa instituição. Quer dizer, a natureza confessional faz que ela tenha um interesse privilegiadíssimo num estudo sobre o fenômeno religioso, né? Não numa perspectiva bairrista, numa perspectiva de intransigência, de defesa de determinados valores, porque isso não seria tanto possível quanto alguém de fora possa imaginar, porque essas instituições todas estão sob as regras de funcionamento da pós-graduação brasileira do Estado. Sim. Né? Então, acho bastante adequado. E me lembro, eu ri um pouco porque eu me lembrei da Universidade de Brasília, onde o ateu Darcy Ribeiro, ateu segundo relatos para o Paulo Freire, ele não conseguia, né? Ele tinha vontade de ter a fé no transcendente, mas não conseguia. Mas então eu frisei, onde o ateu Darcy Ribeiro, no seu projeto original da Universidade de Brasília, colocou no projeto uma escola de teologia, uma faculdade de teologia, que ficaria a cargo dos dominicanos. Eu, inclusive, vi num arquivo dos dominicanos aqui da província, aqui em Minas Gerais, um convento aqui em Belo Horizonte, o arquivo fica aqui, das fotos, né, de onde morariam os frades responsáveis pelo curso de teologia. Então, há uma certa oposição entre o estudo da teologia e o estudo da religião com uma inteligência laica que é uma oposição artificial, que não se sustenta, é um verniz muito suave, que uma análise mais cuidadosa revela a superficialidade do verniz. Não há uma oposição entre inteligência teológica e inteligência secular. Eu comparto plenamente, não teria a condição que você tem de explicar tão bem a questão como explicou agora. O programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas acabou de ser avaliado pelo MEC, né, subiu a nota, é considerado hoje um programa consolidado, né, um programa com nota 4, inclusive este programa Religare, que está vinculado ao programa, foi mencionado também como uma importante estratégia de inserção social do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Nós temos 2 minutos para terminar este programa de hoje, mas vamos ter todo o programa da semana que vem para falar sobre o programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. Como que você vê no cenário, para deixar um gostinho para o pessoal
assistir o próximo programa, né? No cenário brasileiro, qual o papel que está desempenhando o programa de pós-graduação em Ciência e Religião da PUC Minas? Eu acredito, eu não posso falar que é da mais alta relevância, porque os colegas vão imaginar que eu estou sendo Nós temos muitos amigos na área, né? Mas eu acho que tem se inserido no cenário nacional de maneira bastante relevante. E eu tenho bastante esperança, confiança, aliás, de que a inserção internacional acontecerá muito em breve, né? Então, nós estamos conseguindo fazer um trabalho assim relevante, que humildemente destaca, relevante. Assim, como algo específico, assim, um traço que distingue esse programa? Olha, eu acho que temos duas áreas aí que eu posso dizer que é de fronteira. Tem o colega Rodrigo Cope, que tem um trabalho muito interessante sobre o conservadorismo católico, que é algo inexplorado. Acho que isso por si já diz muito sobre o empenho desse programa de ser uma área de fronteira, né? Então, tem também outras áreas que são bastante necessárias e inexploradas até o momento, como religião e política, por exemplo, né? O próprio diálogo interreligioso, que o colega Paulo Agostinho e o colega Robert Ley, o trabalho que eles fazem com a questão do diálogo interreligioso é algo admirável, né? Ética, niilismo, tem muitos temas. Questões de gênero, não? Questões de gênero. Uma fronteira a importante. Colega Anete, discussões assim extremamente sofisticadas sobre a questão de gênero. Acho que é um bom grupo e que consegue acolher bastante as demandas. Já que você está nomeando, né, a questão da ética, o Márcio Paiva, a questão da filosofia da religião, Lindomar. E você com o niilismo também, né? Você com a política, professor. Eu com a política. Nós estamos aqui conversando, professor Wellington e eu, nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC Minas, que é o tema do Religário de hoje, e é por isso que a gente está falando assim com tanta liberdade sobre o tema. Não esquecer o colega que agora compõe também o quadro, que é o professor que estuda a questão do protestantismo, do imaginário, Sim, que é o professor Adilson Schultz. Isso. Acho que nós não esquecemos de ninguém, hein? Não. Vamos ficar mal em casa se esquecermos de alguém. Nós terminamos o Religário de hoje, mas na próxima semana, o próximo programa, continua a conversa para você conhecer mais sobre o que acontece, né, que tipo de pesquisa a gente desenvolve. Se você quiser saber mais sobre esses cursos do programa, tanto de especialização quanto de mestrado, também rever essa entrevista e ver fotos de bastidores, saber mais sobre o nosso convidado, você pode acessar a página do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. O endereço fica em pucminas.br/ppgcr. Religário de hoje fica por aqui, mas na próxima semana nos vemos com o novo Religário Conhecimento e Religião. Até lá!